Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aí juntos, hoje 8 de setembro de 2020. Estamos juntos aí mais uma vez. Bom dia, galera. Galera do Desafio Sherpa também chegando aí, legal. Começando a nossa terça-feira aí, nossa quarta temporada da Jornada Leg, episódio 2. Vamos falar de esperança, uma das virtudes dos cavaleiros da Ordem dos Templários. Uma ordem muito inspiradora para mim aí, que inspirou montar essa temporada de agora. Bem-vindos aí todos para mais um episódio aí da Jornada Leg, galera. Vamos nessa, hein? Vou provocar você hoje, hein? Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho aí para espalhar essa live para outras pessoas. Vai clicando no coraçãozinho também aí para a gente construir um algoritmo bacana. E reserva aí na sua agenda, hein? 13, 14 e 15 de novembro. Reserva aí. Desafio Sherpa 2. Segunda edição. Bom dia, Bassani. 13, 14 e 15 de novembro. Guarda essa data. De sexta a domingo. Vamos lá então, turma. Vamos falar um pouquinho sobre esperança. Talvez de uma forma diferente. Vamos ver, né? Vamos nessa, galera. Bom, primeiro bom dia para todo mundo mais uma vez. Bem-vindos aí todos à nossa quarta temporada da Jornada Leg. Esse é o segundo episódio dessa quarta temporada. Já são ao todo aí 67 lives, com a de hoje 68 lives. Muito conteúdo, muita coisa sendo dita, sendo compartilhada, né? Muito bacana. Quero convidar você a convidar outras pessoas a entrarem nesse Instagram também. Estou concentrando tudo aqui no Instagram agora, até a gente criar uma outra condição mais favorável, talvez no YouTube, no futuro próximo. E a gente está construindo uma escola, pessoal, uma escola do ser. Começou com essas lives de maneira meio despretensiosa e agora a gente tem um projeto bastante ambicioso aí, que é construir uma escola online, uma escola do ser, uma escola para construir adultos responsáveis que querem aprender e conduzir suas próprias vidas. E a gente está fazendo isso devagar. Ainda que seja um sonho grande, vamos construir uma obra a partir de uma fundação bastante sólida. E essa quarta temporada está sendo inspirada, né? Foi inspirada na Ordem dos Templários. Os Templários é uma ordem de cavalaria, uma ordem militar de cavalaria que foi criada em 1118, com o intuito de proteger os peregrinos que faziam ali o trajeto para Jerusalém, né? Principalmente num trecho ali entre Jafá e Cesareia, que era um trecho mais violento, e os templários eram os defensores daqueles peregrinos cristãos, né? E portanto a ideia dos templários é defender ideais cristãos, né? O que não significa dizer que não sejam ideais humanos, muito pelo contrário, né? O que a gente está falando aqui são de questões humanas, não necessariamente de questões religiosas. Questões espirituais, não necessariamente questões religiosas, né? Então, ontem a gente falou de fé como uma virtude dos templários, né? A fé no sentido de você ter confiança e acreditar em algo com muita força, né? E a fé ficou conectada muito fortemente com a visão religiosa. E hoje a gente vai falar de esperança, que tem uma ligação com a fé, né? A palavra esperança, se a gente for olhar assim no original, no latim, ela vem de spes, ou spes, né? Spes, que é confiança em algo positivo. Vem de elpis, do grego, vem de torreletes, do hebraico, que significa mais ou menos a mesma coisa, né? Agora tem um detalhe, pessoal, que eu quero te provocar, né? Sair um pouquinho da origem da palavra e ir para um conceito. Eu postei agora de manhã
uma frase que para mim faz muito sentido, que é o seguinte: pensamento é destino. Pensamento é destino, ou seja, aquilo que você pensa tenderá a acontecer. Se você pensa o bem, você calibra o teu sistema todo para aquele bem e você tenderá a agir em prol daquele bem. Se você pensa o mal, o seu sistema calibra para o mal e você tenderá a realizar aquele mal, né? Mesmo um ladrão, quando olha para um santo, ele olha para o seu bolso. Ou seja, num certo sentido, o ser que eu sou dá significado para o mundo de acordo com as referências e os vieses e os filtros que eu tenho. Então essa frase é muito impactante, né? Um ladrão, quando olha para um santo, enxerga o seu bolso. Porque dentro do ladrão tem a intenção de roubar. É uma metáfora, é uma imagem, uma alegoria, né? Eu quero construir essa alegoria na sua forma de ver o mundo, porque se pensamento é destino, como é que você pensa sobre o mundo? Com esperança ou com desesperança? Com uma confiança em algo positivo ou com a certeza de que algo será sempre negativo? E a gente tem duas distinções que o professor Cortella coloca com muita propriedade, que é o esperança do verbo esperar e o esperança do verbo esperançar. São coisas distintas, né? A esperança do verbo esperar está muito ligado a ficar em algum lugar até que alguém ou algo aconteça, até que alguém chegue ou até que algo aconteça, algo que você até quer muito, mas você fica ali esperando, sentado esperando, né? Como muitas vezes se faz com ônibus, como muitas vezes se faz com a oportunidade, quando muitas vezes se faz com o pensamento. Agora, o verbo esperançar, ele tem uma conotação um pouco diferente. Ele vem de almejar, ele vem de sonhar, ele vem de buscar. E aí você percebe que esses verbos dão origem ou dão um estímulo ao agir. Então, esperançar tem a ver em confiar em algo positivo, mas buscar fazer acontecer. O esperar tem a ver com algo positivo, mas em ficar parado esperando que aquilo aconteça. Então, veja, quando a gente discute lá no dia 19 de maio, que a gente falou das eras evolutivas, e nós passamos por duas eras lá no início, né? A era extrativista e a era agrícola. A era extrativista foi uma era conectada com o esperar, né? Eu espero o fruto crescer, quando ele crescer eu tiro e como. Eu espero o animal nascer, quando o animal nascer eu vou lá e mato e como. Eu espero a noite cair, quando a noite cair eu vou lá e descanso. Então eu estou sempre esperando. E eu te pergunto, você conhece muitas pessoas hoje vivendo na era extrativista? Pessoas que estão esperando que algo aconteça porque ela vai lá e apenas colha, sem nenhum compromisso com o plantio? Eu conheço muita gente assim, muita gente assim. E pior, conheço gente que se vangloria e se orgulha de ser assim. E de novo, não está certo nem está errado, só que tem consequências, fortes consequências. Agora, a era agrícola, ela inaugura uma outra etapa para a espécie humana. A era agrícola, quando o homem se vê assentado em um determinado lugar, quando ele se vê aglomerando populações e precisando, aí sim, a partir de uma circunstância, de uma situação desafiadora, prover essas pessoas de alimento, dado que a pessoa não está mais caminhando pela terra, extraindo o que a terra oferece, mas assentado num lugar e tendo que produzir alimentos, ali ele teve que esperançar. Confiando em algo positivo, ele teve que almejar, ele teve que sonhar construir uma tecnologia de plantio e colheita, ele teve que agir e buscar isso. E ali ele conquistou uma nova etapa, um novo patamar da sua própria existência. Aí eu pergunto a você, você conhece muita gente que vive na ordem do verbo esperançar? Pessoas que levantam e andam, caminham, buscam, sonham, agem e constroem aquilo que almejam
e que transformam o seu pensamento em destino. É esse o convite que eu quero fazer para você. É essa ideia de esperança que estamos aqui procurando construir, que estou aqui junto com você procurando construir. Então, para sua reflexão, a pergunta é: você hoje é uma pessoa que tem esperança? Responde aí para você, sim ou não. E se você tem esperança, que tipo de esperança é essa? É a esperança de esperar ou é a esperança de esperançar? Você pensa, sente e age em busca daquilo que você de fato decidiu e escolheu por força da sua vontade, ou você devaneia, imagina, olha para fora e lamenta e fica assim: ah, como seria bom se eu ganhasse um prêmio, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse, enfim, né? Então veja, ainda que eu tenha te perguntado, né, se você conhece mais pessoas que esperam do que esperançam, né? Eu queria que você respondesse, e aí não precisa responder para mim ou para nós, mas para você, que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que espera ou você é aquela pessoa que esperança? Do verbo esperançar, né? E a resposta que você der é para você, não é para mim, ok? Só para te lembrar que o compromisso que você tem de ser feliz é com você, não é comigo. E isso é uma provocação, me ouça aí com todo o amor do mundo, porque eu conheço muita gente que diz que espera do verbo esperançar, mas ela não move uma palha para atingir o seu bem-estar físico, intelectual, emocional ou espiritual. Ela tem o verbo, mas não tem a ação. Ela tem o anúncio, mas não tem a obra. Ela tem a ideia, mas não tem a obra. Lembra? Ontem a gente falou sobre essa questão do mundo das ideias e o mundo das obras. O mundo das ideias é o que surge na sua cabeça. O mundo das obras é o que você transforma em realização. E você é o pontífice desse mundo das ideias com o mundo das obras. E um pontífice que faz a ponte com fé e esperança caminha com muito mais vantagem. Caminha com muito mais capacidade de realização. Aqui eu estou vendo um monte de gente comentando, legal, um monte de participação, né? Vou pegar algumas aqui, ó. Às vezes me pego com esperança e às vezes me pego com esperançar. Então, às vezes me pego como se eu fosse fruto de uma circunstância, né? Quando eu olho para mim, eu estou esperando. Quando eu olho para mim, eu estou esperançando. Que horas eu sou o protagonista disso? Que horas eu decido? Né? A pergunta e a provocação é: às vezes eu me pego ou eu me coloco no papel? Eu estou sendo vitimado ou estou sendo protagonizante desse processo aí? Né? É interessante essa fala, né? Às vezes eu me pego assim. É como se eu tivesse tão distraído na minha vida que eu não sei quem eu sou naquele momento. E quando eu acordo, eu me pego de uma determinada maneira. É uma ausência da consciência, ainda que momentânea. É uma questão para se pensar. Deixa eu ver algum outro comentário aqui. A esperança é a última que morre, mas morre. Então, eu não sei. Essa frase é uma frase delicada, né? Eu acho que quando a esperança morre, talvez o significado dessa frase seja quando a esperança é a última que morre, porque antes dela morreu o ser. Aí depois ela vai e morre, porque ela precisa do ser. Talvez seja essa a origem dessa frase, né? Por que a esperança é a última que morre? Porque primeiro morre o homem, depois morre sua esperança. Se o homem não morre, a esperança não morre com ele. E tem gente já ainda respirando com a esperança morta, porque já morreu. Você conhece pessoas que estão vivas e mortas? Pense nisso. Aqui, ó, o Bassani. Quem sabe faz a hora de esperar acontecer. É isso aí. Essa música aí revela uma época bem interessante. Bom, pessoal, veja. O que eu quero te provocar com essa questão da esperança
é se você está construindo sua própria história, se você está construindo sua própria vida a partir desses conceitos. Ó, o Bassani falando no plural de novo, ó, decretando para toda a humanidade o que tem que ser feito, né, Bassani? Nunca podemos perder a esperança e para isso é preciso ter fé e seguir em frente. Será que nunca podemos perder a esperança mesmo? Será que se alguém escolher pelo livre-arbítrio que ele tem, perder a esperança, ele não pode? Por isso que eu quero convidar você, Bassani, e todo mundo aqui a escrever no singular. Fale de você, fale do teu sentimento, fale da tua história, fale da tua construção. Não use mais, pelo menos nesse fórum nosso aqui, que esse fórum é uma construção do ser, não é uma construção da sociedade, é uma construção do ser. Fale de você, treina isso é um treino. Porque enquanto você acreditar que nós devemos, que nós podemos, que nós temos, você está envolvendo, eu estou envolvendo, o outro está envolvendo, um monte de gente que às vezes não está afim disso. Entende? Eu recebi um texto esse final de semana, né, sobre o carioca. Eu sou carioca, muitos sabem disso. E um texto muito charmoso, falando que o carioca, que o Rio é a minha Paris, que o carioca ele é despojado, que o carioca ele não marca encontro, ele simplesmente encontra. Um texto romântico e bastante charmoso, eu não tenho a dúvida. Mas quando eu fico pensando nas escolhas que, como cariocas, estamos fazendo para liderar o nosso estado e a cidade, e eu fico olhando que tem 6 governadores presos ou implicados com a justiça nos últimos anos, eu fico me perguntando se esse é o jeito de viver. E estou me perguntando, só estou me perguntando, eu não estou julgando, né? Quando eu olho a capa do jornal O Globo dizendo que 72, 75, 78% das pessoas dizem no Rio que só acham prudente voltar às escolas depois que houver uma vacina para a Covid, mas as praias estão lotadas, eu fico me perguntando, quer dizer, para ir para a escola eu preciso da vacina, mas para ir para a praia não? Qual a esperança que se vai ter num lugar quando as pessoas pensam dessa forma? Qual o destino reservado para esse lugar e para essas pessoas quando elas pensam assim? Quando elas pensam que não marcar um compromisso, ou quando elas pensam que marcar um compromisso e não cumprir é charmoso, quando elas pensam que para ir à escola não dá, mas para ir à praia dá. Eu sei que você pode estar pensando assim, nossa Luiz, por trás das suas questões tem um julgamento, por trás das minhas questões tem uma reflexão sobre pensamento e destino, entende? E é uma questão séria, é uma questão delicada essa, porque no coletivo você lê e ri, né? Mas no individual, pensa você como parte dessa sociedade. Eu estou falando do carioca, mas eu sou um deles. Eu estou falando do brasileiro e eu sou um deles. Eu estou falando do humano e eu sou um deles. Então eu tenho responsabilidade nisso. Eu me pergunto, né? Onde é que está a minha esperança? No esperar que isso vai mudar ou no esperançar, falando sobre isso no intuito de provocar pessoas? Que talvez seja a maneira que eu saiba fazer, né? Até pensei em colocar isso nesse grupo de WhatsApp onde esse amigo colocou essa mensagem. Mas eu não sei se isso iria agregar ou se ia criar uma certa discórdia. Então, no momento oportuno, né? E se isso acontecer, porque não é da minha expectativa, mas se isso acontecer, eu posso até conversar com ele sobre isso, né? Então, veja, essa reflexão, pessoal, que hoje eu faço em relação aos meus conterrâneos, com relação à minha espécie e com relação a mim mesmo, que eu estou convidando você a fazer nessas lives que nós estamos aqui promovendo juntos, né? Quando eu falo de fé, eu não quero falar sobre coisas bonitas, eu quero falar sobre seres humanos, e tem a coisa bonita e a coisa não tão bonita, porque o contraponto da esperança qual é? É a desesperança. E qual é a desesperança? Você hoje é tomado mais pela esperança ou pela desesperança? Entende? Então esse é um ponto também muito relevante. Não há só esperança. Para eu poder reconhecer a esperança, tem que haver a desesperança. Para eu poder um dia me sentir, nossa, hoje eu me sinto uma pessoa esperançosa, né? Ou esperançada. Porque eu sei o que é o inverso disso. E aí quando eu olho, né, algumas coisas que acontecem no país, ou mesmo no Rio de Janeiro, e estou usando isso como exemplo,
Eu tenho que olhar isso para olhar o outro lado, para olhar o reverso dessa medalha. E essa é a provocação que eu te falo, né? É a provocação que eu te faço. O Mutzberg botou aqui: estamos no setembro amarelo, então o suicida é um indivíduo sem esperança, ou espera por algo em sua atitude. Será? Será? Será que o suicídio não é uma ação que ele está fazendo em confiança em algo positivo numa vida posterior? Eu não sei, de novo, né? Às vezes eu posso ser chato e me perdoe por isso, mas às vezes conferir pensamentos a terceiros é complicado, porque isso configura um certo grau de julgamento. Eu queria muito que você pensasse, claro, é um pedido, né, um convite, não é uma ordem, que você pensasse sobre o seu julgamento, não do suicida, não do outro, não da espécie, mas o seu. Eu estou no setembro amarelo, né? E o que eu estou fazendo para isso, né? Talvez essa live possa ajudar, né? Já tive relatos de pessoas que, assistindo a live, mudaram o seu estado de pensamento e saíram de um quadro de depressão para um quadro de melhora e maior expectativa na vida. Isso é muito bom. Eu faço aí, né, dia sim, dia não, né? Tenho procurado fazer todo dia uma campanhazinha tola, boba, de fazer 25 flexões por 25 dias, exatamente para provocar essa questão dos transtornos pós-traumáticos, que às vezes leva pessoas a um estado de angústia e depressão que pode redundar num suicídio. Mas quem sou eu para julgar a atitude de um suicida? Será que ele realmente se encheu de desesperança? Ou será que ele está repleto de esperança de encontrar algo melhor do outro lado? Eu nunca vou saber. Às vezes eu não sei o que eu estou pensando sobre mim mesmo. Como é que eu posso saber o que o outro está pensando sobre a vida dele? É essa reflexão que eu queria muito convidar você a fazer, porque se você começar a refletir sobre a sua forma de construir sua própria história e perceber que você pode sair de um ponto A e um ponto B, e esse ponto B você é bem melhor do que o A, você pega esse melhor e estende para o outro, oferecendo e não julgando, entende? Então eu fico me perguntando, o que eu posso oferecer de melhor para o carioca? Talvez falando um pouco disso, gerando essa reflexão, e se algum carioca assistir e se colocar no lugar e se der conta, talvez seja a mudança de uma pessoa. Mas eu não posso ter a responsabilidade, nem eu nem ninguém, de transformar milhares ou milhões de cariocas. Eu não posso ter a responsabilidade, nem eu, nem você, de transformar nem você e nem ninguém por uma pessoa melhor. Eu tenho que ter a responsabilidade de fazer isso por mim. Essa é a minha grande esperança. Esse é meu grande trabalho, transformar a mim mesmo, vencer a mim mesmo, reverter toda a ideia de mundo que me foi construída na minha cabeça e construir minha própria ideia de mundo. Porque o mundo que eu vejo é um mundo composto pelo meu viés, pela minha lente. E se minha lente é suja, o mundo que eu vejo é sujo. E se a minha mente é limpa, o mundo que eu vejo é limpo. Então o trabalho a fazer não é com o outro, é com você. E quando você fizer o seu trabalho com você, aí você pode ajudar o outro a fazer ele, o outro, o trabalho dele com ele, você sendo então o artífice e o ajuda e o apoio que ele pode ter. Aí sim, aí talvez a gente comece a construir uma malha, construir um tecido social, onde eu me torno alguém melhor e ajudo você a se tornar alguém melhor. Mas em que contexto? No contexto da crença? Não, talvez no contexto da verdade, aquilo que o ser humano busca há milênios, mas que dói quando se encontra, né? A verdade é mais ou menos como uma cirurgia, ela é importante, dolorida, dolorosa, acamada, mas ela é importante porque ela cura. E enquanto eu não quiser enfrentar a verdade, enquanto eu não tiver a esperança que após a verdade eu vou viver uma vida melhor, eu vou fugir dessa verdade. Então a esperança, pessoal, é a confiança em algo positivo, ainda que você tenha que passar por algo negativo. Então é a confiança do guerreiro, é a confiança do templário. Ele luta, né, trazendo lá para a época medieval, para 1118. Ele luta, ele vence a batalha, porque depois dessa batalha ele tem a felicidade, ele tem a esperança concretizada. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de esperança de esperar. Ah não, quem sabe não aparece um governante bacana pra gente, né?
Quem sabe não aparece um síndico bom para o meu prédio? Quem sabe não troca um chefe da minha firma e passa a vir um cara legal que me dá aumento todo mês? Quem sabe não surge uma droga que me torne com um corpo bacana? Quem sabe não desce um Cristo ou um Deus para me salvar? Galera, é complicado. É complicado, mas ao mesmo tempo é simples, porque a diferença do complicado para o simples é apenas uma escolha. E essa escolha começa no seu pensamento, por isso que pensamento é destino. Então o que você pensa? Você pensa em ser o esperançoso de esperar? Ou você pensa em ser o esperançoso de esperançar? Aí é uma decisão pessoal, entende? Não sou eu que vou alterar isso. Não sou eu que vou mexer isso com você. Eu vou mexer isso em mim, mas não em você. Quem pode mexer isso em você é você mesmo. Aí sim, estou melhorando a cada dia que busco mais conhecimento para as pessoas. Agora o Bassani falou dele. Ele está melhorando. E quanto melhor ele é, mais responsável ele se torna. É isso aí. Sendo eu comigo mesmo, transformando a mim mesmo e a forma de contribuir com o exemplo de atitude. É isso aí, Muntzberg também falando dele. Entende? Bom dia, primo. Olha só, meu primo Hudson César, bem-vindo. Quando eu mudo, o mundo ao meu redor também muda. Célia falando, mesma coisa. A William falando aqui, um dia com todas as palavras, a minha transformação começou a partir das coisas que eu não quero. Então, e a ideia, William, você já sabe disso, a longa data, que é com que a sua vida comece a mudar a partir das coisas que você quer, movido pela sua vontade e não pelo desejo. E o Muntzberg falando, mas que dependo do propósito da minha transformação, pode ser para o bem ou para o mal. Decisão sua, só sua. Estou evitando as coisas que não me fazem bem, isso tem me proporcionado dias melhores. Então, evitar as coisas que não me fazem bem me proporciona dias melhores, e buscar aquilo que me faz bem me proporciona dias sensacionais. Distinção entre fugir da dor e buscar a felicidade, isso é importante, né? A minha luta é comigo mesmo, como a Celeida falou, a luta quando dói paralisa. Depende de quem você está falando, né, Celeida? Talvez você esteja falando aí de você. Às vezes, para alguns guerreiros, a luta quando dói, ele entende que agora é a hora de avançar. É nesse momento que é a hora de avançar. Como Jung falava, aquela situação, aquela circunstância em que você sente medo, e o medo se expressa através de uma dor ainda que emocional, é a hora de avançar naquele medo. Isso, está falando de si próprio. Beleza, é isso aí, não tem nada de errado. E é falando de si que você se dá conta de si. É falando de mim que eu me dou conta de mim. E quando eu falo de mim, no sentido de algo que eu percebo em mim, que eu posso melhorar, eu avanço nisso. Galera, escreve aí, auto-observação, autocorreção, autotransformação. O trabalho de desenvolvimento tem a ver com tirar coisas de você e não de colocar coisas em você. Essa água está envolvida por essa garrafa. E estando envolvida por essa garrafa, ela não mata a minha sede. Ah, mas eu tenho esperança que alguém venha aqui e abra essa garrafa para eu beber essa água. Não, eu tenho esperança de eu pegar essa garrafa, abrir essa garrafa e eu beber essa água. E com isso, desenvolvê-la, tirar o que envolve para que ela cumpra a sua promessa de potencial. Você tem uma promessa de potencial e tem algo te envolvendo, impedindo, tem uma mochila pesada te atrapalhando, como a Flavinha botou aqui agora. Esvazia essa mochila, tira esse algo que te envolve, desenvolva-se e vai para o mundo, construir a sua própria história. É desafiador, galera. E isso foi o que a gente conversou muito no final de semana no Desafio Sherpa, que vai ter uma outra edição dia 13, 14 e 15 de novembro. Anota aí, não esquece, hein? Novembro de 2020, 13, 14 e 15. Você vai me dar um baita presente de aniversário se você participar, porque dia 15 de novembro é meu aniversário. E vai ser muito legal passar meu aniversário subindo o Everest com uma galera que está a fim de se desafiar. Tá legal? Então, galera, ótima terça-feira para você. Uma terça-feira de esperança, do verbo esperançar. Então, levanta, anda, sonha, busca, age, almeje
construa esse mundo que você quer construir para você, estenda para as pessoas que você ama. E ótima jornada para todo mundo. Amanhã nós vamos falar sobre caridade, tá? Uma outra virtude do templário que é contrária à avareza. Vamos conversar sobre isso. Malu falando, com certeza, me fez lembrar agora aquele refrão, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. É isso aí, grande Roberto. Gratidão, obrigado, ótimo dia todo, beleza, show de bola, galera, muito bom, obrigado aí pela presença todo mundo, e olha, vamos convidando mais pessoas, hein, o pessoal tá meio devagar nessa 4ª temporada, início de temporada é assim mesmo, né, a gente chegou já a 70 pessoas nas lives, estamos aí com uma média de 30, vamos convidar a galera, pessoal, vamos acordar o mundo, pra gente conversar sobre essas coisas importantes, tá bom? Pessoal, muito obrigado, amanhã tem mais, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ótima terça para todo mundo. Até mais, tchau.